Será que Deus mudou? Talvez você já tenha tido essa sensação de que Deus mudou ao longo da história. Quando você lê o Antigo e o Novo Testamento, dá a impressão à primeira vista que lá no Antigo Testamento Deus era sempre irado, nervoso, irritado, queria destruir cidades, fogo do céu, mandava matar gente, era terrível. Então a gente tem ali os 400 anos de silêncio, que é o que separa basicamente o Antigo do Novo Testamento, em que Deus não se manifestou, Deus não usou profetas para falar com o seu povo. E nesse tempo pode ser que você pense até que Deus estava então dando uma refletida, pensando que ele deveria mesmo reduzir o ritmo, não ficar tão estressado. E vem então Jesus e Deus muda. Ele simplesmente se torna um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus de perdão. Aquela ira toda foi apaziguada quando Jesus veio. Mas a gente sabe que não tem nada disso. Isso não é verdade. Eu vou te dar aqui um spoiler desse vídeo te dizendo que Deus não mudou. Mas mais importante do que isso, talvez você até soubesse já essa resposta, nós precisamos entender por que Deus não mudou, o que a Bíblia nos ensina e nos mostra para que a gente possa entender essa aparente diferença entre o Antigo e o Novo Testamento. Afinal de contas, se alguém perguntar para você, Deus mudou, você vai saber explicar? Para facilitar a tua compreensão, eu tenho um ótimo exemplo que vai ajudar a gente a entender bem certinho como que isso acontece. Imagina um pai com o seu filho. Pela manhã eles acordam, o pai dá um abraço no filho, fala que o ama, eles tomam café juntos, depois eles saem para andar de bicicleta. A manhã deles foi maravilhosa. Eles voltam, almoçam, e na parte da tarde, então, esse filho faz alguma coisa errada. Ele desobedece o seu pai. Nesse momento, então, o pai, com o coração muito pesado, chama a atenção desse filho. Talvez ele precise até aplicar um castigo, deixá-lo de castigo para ele pensar sobre aquilo, para ele refletir. Agora eu quero te perguntar uma coisa. Esse pai mudou ou ele é o mesmo? Eu acredito que o que mais pega aqui pra gente é que nós não temos a noção de eternidade. E por causa disso, dá a impressão então que nesse espaço de tempo entre Gênesis e Apocalipse, Deus mudou. Mas na verdade, assim como a gente usou o exemplo ali de um dia, da manhã até a tarde, a gente pode considerar esse mesmo período como se fosse a eternidade. E isso nos ajuda a compreender então que Deus não mudou. São apenas duas características do mesmo Deus. Nessa mesma linha de raciocínio, então, a gente tem que também entender que Jesus já existia desde o princípio, desde sempre, desde a fundação do mundo, como a própria palavra de Deus nos ensina. Portanto, Jesus, sendo Deus, não tem como se contradizer com Deus Pai. Os dois falam a mesma linguagem, os dois concordam em todas as coisas. A Bíblia tem várias passagens que confirmam essa unidade entre Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Por exemplo, lá em Gênesis 1:26, a gente vai ver que Deus fala: façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. Aqui está no plural. É óbvio que ele estava se referindo à própria Trindade. Outro exemplo também, para confirmar isso, só para você ter certeza, no Novo Testamento, você vai encontrar lá em João 17, versículo 5. Aqui o contexto, Jesus está fazendo a oração antes de ser preso, por ele mesmo, pelos seus discípulos, e também por nós que viríamos a crer no seu nome, a crer no seu sacrifício, no seu senhorio. E Jesus fala bem assim: e agora, Pai, glorifica-me em tua presença com a glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus já existia antes da fundação do mundo. Agora que você entendeu essa parte, então, você pode se perguntar, tá, e a ira de Deus foi para onde, afinal de contas? Se lá no Antigo Testamento ele era super irado, enfim, e agora? Para onde que isso foi? O que aconteceu com essa ira de Deus? É fundamental, em primeiro lugar, a gente ter a certeza também, a convicção no nosso coração de que Deus odeia o pecado. Nós nascemos pecadores, portanto, nós já temos a condenação sobre nós em decorrência dessa ira, porque Deus é santo, é perfeito, ele não suporta o pecado. E é por isso, então, que essa ira vem sobre nós. A Bíblia nos deixa muito claro que o salário do pecado é a morte. Portanto, já existe uma condenação sobre nós, que é a morte eterna, essa separação eterna de Deus em razão do nosso pecado. Quando Deus, então, se despiu da sua glória, se fez carne, vem Jesus aqui na Terra com a finalidade e o propósito específico de morrer na cruz em nosso lugar, Deus então canaliza toda essa ira sobre Jesus. É como se Jesus fosse um catalisador da ira de Deus. Tem dois exemplos bem rápidos, práticos, que você já vai lembrar
em que Jesus mesmo faz menção sobre esse cálice. Um deles está em João 18, no versículo 11, onde Jesus está prestes a ser preso. Pedro puxa a espada para cortar a orelha ali do servo de um dos sacerdotes. Jesus então o repreende e diz assim: coloca tua espada na bainha, não beberei o cálice que o Pai me deu. Além disso, quando Jesus estava orando ali no Getsêmani, agoniado, ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Esse cálice no Antigo Testamento, ele se refere ao cálice da ira de Deus. Ele está muito associado ao sofrimento, especialmente ao julgamento de Deus. Esse derramar da ira de Deus sobre Jesus, embora ele seja perfeito, se concretizou quando Jesus estava na cruz e ele fala então: Pai, por que me abandonaste? Ele falou isso exatamente porque nesse momento ele sentiu o peso da ira de Deus sobre ele. E esse é o grande sacrifício que ele fez em nosso lugar. Ele catalisou essa ira de Deus sobre si mesmo para nos dar a oportunidade de a gente se reconciliar com Deus, de a gente ser salvos, de nós termos a possibilidade de não mais enfrentar a morte eterna, que é essa separação de Deus causada pelo pecado. É claro que o sacrifício de Jesus ele foi feito para toda a humanidade, para todos os pecadores, mas ele só tem efeito para aquelas pessoas que creem no seu coração, que confessam Jesus como Senhor da sua vida. E a partir desse momento, então, que nós temos a garantia, através do sacrifício feito por Jesus, que nós não beberemos do cálice da ira de Deus. Portanto, Deus não mudou. Ele continua sendo exatamente o mesmo. A ira dele contra o pecado nunca deixou de existir. A diferença agora é que nós temos Jesus. Se você curtiu esse vídeo, deixa registrado aí para eu saber. Não esquece de se inscrever no canal, compartilha também com alguém. E a gente se vê no próximo vídeo, porque eu ainda tenho muita coisa que eu preciso te contar.